Sou de uma geração que foi educada pela Revolução Cubana. As primeiras medidas da Revolução Cubana foi erradicar o analfabetismo. Lá no comecinho, né? País pobre, país atrasado, país com educação de qualidade longe de ser razoável, convocou os estudantes para ir ao campo, para ir à Serra Maestra, alfabetizar. Porque os estudantes não tinham participado maciçamente do processo revolucionário. A forma de incorporação, de conhecer o povo cubano, foi alfabetizar. Os estudantes aprenderam tanto quanto os alfabetizados, porque foram conhecer qual era a realidade social do seu tempo. Então eu sou apenas um instrumento intermediário, uma ponte daquela ideia original. Não por acaso, um dos países mais atrasados em termos econômicos e sociais da América Latina, embora tenha a constituição mais avançada do continente e do mundo, que é a Bolívia, terminou com o analfabetismo. Não é pelo método, é pela prioridade. Não é pelo método, é pela solidariedade. Quem foi lá com sua televisãozinha, seu vídeo, seu método elementar das letras e dos números foram alfabetizadores cubanos. Demonstra a prioridade, mas que na nossa sociedade não é prioridade. Foi necessário uma injeção de solidariedade forte dos cubanos para acabar com isso. No Equador, estão quase terminando, na Venezuela terminaram. É um selo dos países que querem se emancipar, acabar com essa chaga do analfabetismo. Nós quisemos lançar agora, propositalmente em campanha eleitoral. Primeiro, que são 4 anos pela frente. Segundo, para interpelar os candidatos em relação a esse tema. E para colocar na pauta de discussão política. É um processo longo, mas é um processo perfeitamente factível. Como disse o Augusto, a maior parte dos analfabetos são terceira idade. É um processo complexo. Localizar onde eles estão. Convencimento de se alfabetizar. E um obstáculo maior em termos culturais de um idoso em relação ao jovem para se alfabetizar. Mas é possível fazer isso, nós temos que encontrar as maneiras de fazer. Nós vamos ter que passar da eleição, reunir todos aqueles que têm experiência e têm vontade, constituir um projeto que provavelmente vai começar. Primeiro, a localização de onde estão. Em segundo lugar, reelaboração dos métodos adaptados para esse meio, para essas pessoas. Terceiro, formação dos alfabetizadores, que tem que ser basicamente estudantes, e aí estabelecer cronogramas, que provavelmente vão ter que estar localizados geograficamente por municípios. Então a gente pode estabelecer um programa, já falar com o governador do estado, com o prefeito do Rio, com o Lindbergh, nós podemos articular o Ministério da Educação, Secretaria de Educação do Estado, Secretaria das Prefeituras, e fazer um enorme mutirão. Tem grandes vantagens. Primeiro, porque é eliminar uma chaga. Segundo, que tem um componente moral muito forte, né? Nós somos privilegiados de ter acesso à leitura, ter acesso à cultura, estar na universidade, e a massa da população, não. Continua a depender. Se for somar, com razão Augusto disse, analfabetos e analfabetos funcionais, é uma massa impressionante. Precisam do personagem da Fernanda Montenegro, Central do Brasil, para responder uma carta, porque hoje não é carta, mas é internet. O que melhor o Brasil faz não é futebol, não é telenovela, é cultura. Mas nós impedimos que a massa da população brasileira conheça o que melhor o Brasil faz. Eles podem não gostar de Machado de Assis, não gostar de Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, mas têm o direito de ter acesso, para afirmar sua identidade, conhecer o país e elaborar cultura. Não é para conhecer por conhecer, é para que os pontos de cultura não sejam apenas 5 mil, mas sejam 5 milhões pelo Brasil inteiro. Então é só uma convocação, é uma ideia. A ideia, para se transformar em força material, tem que penetrar nas massas. E as massas são basicamente os estudantes. Precisam ter consciência social, a responsabilidade de poder ter acesso à escola, que a maioria não tem, e poder devolver para a massa da sociedade um pouco do que a gente aprende. Então eu acho que é só um lançamento político da campanha, é um começo mesmo. Quisemos fazer no processo eleitoral, com a UNE, que é quem articula preocupação de políticas educacionais, relação com governos progressistas e mobilização dos estudantes. Então, tendo um presidente como Augusto facilita muito, e tendo a mobilização dos estudantes, acho que nós vamos conseguir fazer isso. É uma tarefa grande, é grande e difícil quantitativamente, mas é um compromisso que nós temos. Não podemos sobreviver em países como Brasil, Argentina, México, sistema educacional mais avançado da América Latina, e não são aqueles que acabaram com o analfabetismo. E pior, os estados mais avançados, como disse Augusto, é que tem as maiores massas de analfabetos. Porque, como disse o Fernando Henrique no seu governo, existiriam, segundo ele, milhões e milhões de inempregáveis no Brasil. Quer dizer, o mercado capitalista não precisa da massa, e o que precisa não é essa massa qualificada, menos ainda com consciência social.
Então, um governo que quer eliminar a miséria tem que também eliminar a miséria espiritual, a miséria intelectual. Portanto, nós temos responsabilidade. Isso é uma tarefa importante que tem que ser levada adiante pelos movimentos populares, não apenas pelos governos, que não teriam condições de fazer isso. Então, ela articula a mobilização popular com programas governamentais. Eu acho que nós estamos fazendo aqui, da UNE, do FRJ, cada um de nós individualmente, da Jandira, Bruno, todos aqueles com mandato por ser eleitos, um compromisso político e moral de nós chegarmos aqui há 4 anos, antes do pontapé inicial do Campeonato Mundial de Futebol no Maracanã, e decretarmos o Rio de Janeiro Estado, território livre do analfabetismo, zero analfabetismo, em 2014. Muito obrigado.